Gente querida do A Vida Pronta, é conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje, iremos conversar sobre o quê? A espécie humana. A espécie humana, na qual eu me incluo, não sendo melhor ou pior do que qualquer criatura, ela se acha. Ela se apresenta como imagem e semelhança do Criador, como a dona absoluta desse planeta. Aquela que se acha proprietária de pedaços de terras porque tem um documento, um papel por ela criada. Não passa de apenas um mamífero que, dissociável, não tem nada, mas não consegue, fora raras exceções, viver isoladamente e precisa coexistir em matilhas, sendo que se mantém afastada das outras matilhas, muitas vezes com elas vivendo em atrito esse que também vive dentro do seu próprio grupo. Ou seja, o ser humano é apenas um animal que se rege, que comanda, o que organiza a sua vida via instinto e se autodenomina como racional. A vida pronta? Apronta. Somos muitas vezes, não vou dizer vítimas, mas alvos de acontecimentos que não conseguimos evitar e vêm em prejuízo ao nosso existir, com certeza. Mas não podemos esquecer o nosso lugar na cadeia alimentar, os nossos defeitos, as nossas limitações, em outras palavras, razões que nos fazem plantar, mesmo sem saber ou perceber, o algo ruim que acabamos colhendo. Então vamos conversar muito sobre essa questão. Até onde somos vítimas, somos causadores, somos responsáveis por cada acontecimento ruim ou bom em nossas vidas. Uh-oh. O ser humano, como todo animal que vive em grupos, precisa de líderes. Líderes presentes, líderes que estão ali no comando, e líderes também, digamos assim, espirituais. Com relação aos líderes que comandam, aí existe a competição. Se houver 2 ou mais indivíduos da espécie humana no mesmo ambiente, haverá um conflito para tentar se sobrepor, para tentar dominar. E esse conflito, essa ganância, essa necessidade de comandar e dar a última palavra, é sem dúvida alguma o estopim de muitas crises existenciais entre as criaturas dessa espécie que se diz em evolução, mas parece involuir a cada dia que passa. Mas daí nós entramos na área do espiritual, porque o ser humano gosta muito, né, de dizer que tem uma alma, que tem um corpo fora da matéria, que tem uma vida a continuar mesmo após a morte aqui nesse plano, e segue por necessidade determinados líderes, mitos, lendas, muitos considerados como deuses. Então eu vou citar alguns exemplos de homens, entidades, independente da forma que você os classifique, são assim seguidas à risca dessa idolatria, dessa obediência. Surgiram doutrinas, religiões e outras comunidades que também fazem parte da necessidade da sobrevivência dos humanos. Então vamos citar alguns exemplos. Jesus Cristo, para muitos, profeta. Para a maioria que o segue, Deus. Mas analisando de uma forma mais racional, sem dúvida alguma, um indivíduo acima da média, acima do seu tempo, leia-se todos os tempos. E o que Cristo dizia? O Cristo falava no poder da fé, que aquele que tem fé remove montanhas. E aí eu lembro daquela história que já citei em outros vídeos, do homem que morava na frente de uma montanha, leu aquilo, a fé move montanha. A janela dele dava de cara para aquela monstruosidade da natureza.
No final da tarde ele fechou a janela, foi tomar um banho e dizia: eu tenho fé, eu vou mover essa montanha, eu vou mover essa montanha. Jantou sem abrir a janela, dentro do seu quadrado: eu tenho fé, eu vou mover essa montanha, eu vou mover essa montanha, eu vou mover essa montanha. Foi deitar e antes de dormir: eu vou mover essa montanha, eu tenho fé, eu tenho fé. Dormiu e a noite toda o seu subconsciente trabalhando: eu tenho fé, eu vou mover, eu tenho fé, eu vou mover, eu tenho fé, eu vou mover. Acordou pela manhã, correu até a janela: eu tenho fé, eu movi, eu tenho fé, eu movi. A montanha não está mais aí, eu movi, eu tenho fé, eu tenho fé. Abriu a janela, ali estava a montanha e ele disse: eu sabia que não ia dar certo. Essa história mostra exatamente o que Cristo queria dizer. Quem realmente tiver fé move montanhas. Mas o mais difícil é uma pessoa lá no seu inconsciente ter fé 100%. E Buda? Buda até hoje, para aqueles que não conhecem a doutrina, parece para uns como gordo, outros para magros. Então não vou entrar no mérito. Se alguém quiser ler a respeito, leia, é maravilhosa. Mas vou dizer o budismo. O budismo, ele fala: você é aquilo que acredita ser. Agora vamos assim para os tempos de hoje. Joseph Murphy, digamos, não um profeta moderno, mas um homem que trabalha cientificamente com a autoajuda. E Murphy fala do poder do subconsciente. Em resumo, Cristo, o budismo, Murphy, falam a mesma coisa. E afinal, exatamente aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que nós temos um conhecimento mínimo do que a gente chama do nosso cérebro, mas na verdade o que chamamos de cérebro, que não passa de massa cinzenta, nós temos pouco conhecimento do universo que nós somos fora dessa matéria. Quer dizer que o ser humano realmente ele é superior? Não. Todo ser vivo possui esse universo. Tanto que os hindus falam do terceiro olho. Usam até uma pedra preciosa, sendo preciosa aqui, porque eles dizem que aqui é o terceiro olho, ou seja, é a ligação do nosso mundo consciente com o universo do subconsciente. Tem muitos que confundem, até porque aqui é onde está a pineal, aí fica fazendo exercício na glândula pineal, que nada tem a ver, porque pineal é físico, o terceiro olho é maior. E aí, se é para voltarmos ao paralelo do que falam as doutrinas das religiões, o cristianismo fala no poder da Santíssima Trindade, o poder absoluto. O que é a Santíssima Trindade? Pai, aqui no terceiro olho, ou seja, Pai, os segredos do universo. Filho vem aqui no meio, no centro. Coração. O coração fica do lado esquerdo? Não, o coração fica no meio, Filho. Espírito Santo. Na verdade, é o equilíbrio. Então, se você fizer o desenho, aqui estamos nós. Formamos o quê? O triângulo. O triângulo da Santíssima Trindade, que normalmente vem desenhado com um olho no centro. Olha o terceiro olho aí. E o triângulo, se formos olhar em perspectiva, ele é a figura geométrica da pirâmide, que os egípcios já acreditavam no poder da energização da pirâmide. Que hoje existem estudos que as pessoas ficam embaixo de uma figura, de uma pirâmide, para se energizar. Ou seja, tudo gira em torno do mesmo. E algumas pessoas não percebem a existência desse mesmo. Mas por que eu estou fazendo todo esse rodeio? Aonde eu quero chegar? Simples. Eu quero tentar colocá-lo diante de uma certeza. Nós não somos esse corpo, essa matéria. Então o que seríamos nós sem esse corpo? Alma, espírito, chame da forma que quiser. Mas na verdade, nós somos energia. E aí caímos naquela premonição. Nossa, a pessoa consegue prever o futuro. Muita gente diz: isso aí é história para boi dormir. Viagens no tempo. O que é isso? É energia pura. Porque esse conceito que nós temos de hora, de minuto, segundo, tempo, espaço, é só considerando o lado físico. Na energia, nós podemos andar por vários planos, vários universos, que na verdade é um somatório que, unido, é um só corpo celestial.
Nós podemos ir passado, futuro, porque não existem esses conceitos no universo da energia. Então nós somos energia. Só que a gente conhece dois tipos de energias: a positiva e a negativa. A luz no lado positivo, a escuridão no lado negativo. O amor, o estar em paz, luz. Rancor, ódio, ganância, pensamentos pequenos, escuridão. Isso é religião? Não. Basta você parar e pensar. Quando você está apaixonado, quando você está dando tudo certo na sua vida, quando você está em paz, o que você enxerga? Você enxerga luz. Você está leve, ou seja, você está contaminado de energia positiva. E essa energia, ela transcende, ela atravessa portais. Ela te dá uma imagem no geral. Só que quando você está mal, está deprimido, está com problema, você se sente pesado, carregado. Ou seja, você está na escuridão. É a energia do mal? É a escuridão? Não. É a ausência de luz. Então você fica perdido. Minha gente, nós somos luz. Mas, se deixarmos essa luz definhar, a ausência dela trará a escuridão. É assim. E aí alguns podem dizer, que é isso? Se existe aquele universo escuro, você anda com um facho de luz, não vai deixar tudo claro. Não vai mesmo. Mas aquele facho de luz é o início. Aí vai crescendo, 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 crescendo. Se você estiver positivo, é aquela coisa da água mole em pedra dura. Mas o contrário também acontece. Se você estiver no negativo, ou no pessimismo, ou no rancor, na ganância, no ódio, a sua luz vai apagando. De repente, você estará perdido na escuridão. E aonde eu quero chegar? Quero chegar que luz atrai luz. Então, se você está de bem com a vida, se você acredita no seu poder, se você sabe que é capaz, se você conhece a sua importância, você só irá colher luz. Mas o contrário também é verdadeiro. Então é impossível você querer plantar ganância, ódio, desonestidade, pensamentos negativos e achar que irá colher luz. Não tem como. E aí vem a explicação que você é responsável por tudo o que te acontece. Porque aqui se faz, aqui se paga, perfeito. Porque eu nunca vi ninguém plantar luz e acordar no escuro. Como também nunca vi alguém semear a escuridão e acordar com a vida correndo de forma maravilhosa, cheia de energia positiva. E claro que precisa de exemplos. Então, por favor, o que eu vou dizer aqui, não leve para o lado político, que não é político, para mim é histórico, porque eu estou vendo o que está acontecendo agora, já num plano à frente. Isso aqui para mim já é uma história. E um personagem da nossa história hoje, na história brasileira, é Alexandre de Moraes. Então esse homem é visto hoje, nossa, como poder absoluto, como o homem que pode prender, pode mandar calar, pode dizer o que as pessoas têm o direito ou não de falar, pode até, se quiser, destruir famílias e até mesmo levar pessoas à morte. Não, mas isso não tem aqui. Tem. Ele tem o poder absoluto. E aí alguém pensa assim, nossa, esse homem chegou no ápice, no pico da pirâmide. Não. Ele chegou lá no fundo do poço. Porque, na verdade, quando você manda prender um chefe de família, você traz infelicidade para aquela família, principalmente se a prisão for injusta. E uma família se sentindo injustiçada, ela cria dentro dela um rancor. O ideal seria dar a outra face? Sim. Mas nós não conseguimos ainda chegar nessa plenitude, principalmente diante de injustiças, humilhações, sofrimentos. Então essa família, ela cria um rancor, uma energia negativa, e em grupo, não é algo individual não, é coletivo. E essa energia, essa escuridão toda, vai para quem?
para Alexandre de Moraes. Porque, teoricamente, ele no alto da pirâmide, o seu pescoço aparece. Aí vem a lei da guilhotina. Quanto mais o pescoço aparece, mais fácil para a lâmina chegar. Então, minha gente, esse homem não é praga, não desejo. Não. O que eu estou falando aqui, vamos dizer, não é nem política nem história. É ciência pura. Esse homem, ele próprio, se envolveu de uma cegueira tão grande, incentivada pela ganância do poder, que ele não consegue enxergar o que está fazendo. Então, ele está produzindo a sua própria escuridão. E fora isso, ele está sendo bombardeado de todos os lados por pais e filhos que se sentem agredidos, e vocês podem ter certeza. Se você der uma bufetada na minha cara, você pode conseguir de mim raiva. Mas raiva é um sentimento forte e poderoso, mas que, apesar das dificuldades, pode ser administrado. Mas se você der um tapa na cara do meu filho, ou do meu pai, da minha mãe, do meu neto, você irá me magoar. E mágoa não se consegue administrar. Por melhor que seja a pessoa que não queira desejar que o outro sofra, a mágoa está ali e reflete para aquela pessoa. E isso é escuridão pura. Minha gente, dentro da ciência, homens iguais a um Alexandre de Moraes, que eu desejo muita proteção, o que vai precisar, se bem que não será suficiente, não tem noção do preço que irá pagar dos atos cometidos hoje. É a lei da ação e reação. Essa não tem Supremo Tribunal que dê limites. E não tem caneta ou sistema aparelhado que consiga parar. Então escrevam o que eu estou dizendo. Alexandre de Moraes é apenas um exemplo. Irá ter uma vida de escuridão, não só nesse plano, na sequência. Mas se eu falar na sequência, depois que sairmos desse corpo, muitos vão levar para outra questão, vão desviar, então vamos prender só agora. E o pior, ele irá sofrer não só os seus dramas carnais, drama pessoal, doença física, sofrimento, dor. Não. Até aqueles que ele ama, que são inocentes, não têm culpa dos seus atos, irão sofrer talvez até mais que ele. Porque é aquela história. Algo que faz para você, que acontece com você, você até consegue administrar. Mas que acontece para um ente querido, isso machuca. Então, ele vai sofrer muito vendo o sofrimento dos seus. E ele vai entender que ele é o responsável, sim. Porque ele criou tanta mágoa nas pessoas, ele recebeu tanta energia negativa, que ela se propagou para aqueles que ele ama. Por quê? Porque esses que estão querendo atingi-lo sabem que o ponto fraco do indivíduo é justamente a sua família, aquelas criaturas que ele mais ama e quer proteger. Eu citei Alexandre de Moraes, poderia citar outros nomes da nossa história recente. Claro que não vou entrar no mérito para não parecer um vídeo político. O A Vida Pronta não é um canal político. Mas eu estou mostrando a você que agora me assiste que existe muito mais do que você possa conceber. E que a vida pune. O que é a vida pune? Bom, agora você já pode até entender. A vida dá a resposta daquilo que você produz. Se você produzir luz, receberá luz. Se você se desviar e deixar a sua luz apagar, você viverá na escuridão. E essa escuridão, para quem acha que conquistar o poder aqui nessa terra, ser o homem mais rico, ser aquele que manda, ser o rei, ser o imperador, ser o juiz, aquele que decide, é algo espetacular, eu vou dizer, é um grão de areia na existência. E esses segundos conquistados vão ser pagos a um preço, com uma dor acima do imaginável, que pode ser definida como inferno. Então existe o céu? Existe. Existe o inferno? Existe. O céu é no pós-morte, o inferno é no pós-morte? Não.
inferno e céu, paraíso e dor, eles estão em paralelo com o nosso existir durante todo o sempre. E aí você escolherá o lado que gostará de viver, independente da sua religião, independente da sua fé, independente do seu lado político. Você é amo e senhor do seu destino. É você que escreve a sua história, desde que saiba o real sentido dessa grande missão. É claro, os céticos irão rir, zombar e dar com as costas. Se assistirem esse vídeo, o deboche será o protagonista. Eles não conseguirão enxergar o óbvio. Primeiro, porque ainda não estão prontos para. Segundo, é que talvez ainda não entraram no processo do responder pelos seus atos. Mas eu deixo apenas alguns sinais. Com o tempo, o deboche e a ironia irá diminuir. Fatos paralelos começarão a se somar. A pessoa passará a pensar a respeito. Irá até sonhar sobre o assunto. Buscará informações. Começará a ficar preocupada, chegando ao assustada. Aí se agarrará a gurus, a religiões, a bengalas que acredita que poderá protegê-los. Mas daí será tarde demais. Então, esse vídeo aqui não tem qualquer pretensão de fazer pessoas pensarem a respeito do que estão fazendo e não deveriam fazer, pois cavam a própria cova. Não. A gente apenas colocou e faz como sempre deve fazer: deixar o tempo mostrar. Para terminar, o arrependimento, aquele que vem naturalmente com a conscientização antes da cobrança do universo chegar, ele não apaga tudo, mas evita muito. Agora, o arrependimento, depois que perceber que a tempestade chegou, não adianta absolutamente nada e até piora, pois demonstra que a pessoa está apenas, mais uma vez, alimentando o seu egoísmo, tentando se livrar daquilo que fez, sabendo que não deveria fazer, mas por alguma razão simplesmente deixou a coisa correr. O arrependimento, pensando apenas em conseguir o perdão para não pagar pelos crimes cometidos, é o mesmo sentimento que levou a cometer esses crimes. Se você faz porque fazer lhe dá prazer e não teme punições, acredita que está certo ou nem pensa a respeito, age por instinto, pouco ligando com a dor ou com o mal que causa em outras pessoas, continue. Só que quando a cobrança vier, por favor, não chore, porque pior que um egocêntrico psicopata é uma Madalena arrependida. Entramos agora na contagem regressiva, certamente. Pode até demorar, mas um dia você lembrará desse vídeo. Não por ser o dono da verdade ou por ter o dom da premonição. Não. É simplesmente por ter a certeza, independente da forma que você define o Criador, é que todos são iguais perante a Deus. Não é uma questão de ser, mas de quando. E mais cedo ou mais tarde, a vida apronta. Porque a sua função é colocar ordem na casa.